Galera, essa minha mensagem, ela é uma mensagem, geralmente eu não sei, mas eu já percebi que a galera me coloca primeiro, meio que para dar uma introduzida de alguns temas. Então eu vou tentar ser bem sucinto, né, trazer algumas informações, porque eu sei que na medida em que nós vamos ouvindo mais a respeito desse texto, na medida em que nós vamos aprendendo mais a respeito desse conceito do primeiro amor, mais nós vamos indo além no nosso entendimento. Então eu quero, de alguma maneira, criar um caminho, tipo um carreirinho, né? Um lugar por onde a gente possa passar, para que os outros irmãos possam vir também e edificar sobre aquilo que nós vamos compartilhar no dia de hoje, tá? Vamos começar falando um pouquinho a respeito dessa cidade, a respeito de Éfeso. Essa cidade era uma cidade da hora. Ela era uma das 4 cidades mais poderosas no Império Romano. Então, quando alguém queria sair do interior para tentar uma vida nova em uma cidade, em uma metrópole, geralmente essas pessoas se dirigiriam para a cidade de Éfeso, né? Quais seriam as 4 cidades mais importantes do nosso país? Então, Éfeso tem essa força, Éfeso tem essa conotação. Agora, falando de uma forma um pouco mais regional, pensando em uma província, pensando em um estado, né? Éfeso, ela era a cidade mais importante da província romana da Ásia. E essa cidade, a cidade de Éfeso, ela chegou a ser conhecida na literatura daquele tempo como se ela fosse a luz, né? Aquela que iluminava toda a Ásia. Nos tempos do apóstolo João, né? Você sabe que a visão do Apocalipse foi dada ao apóstolo João. Nos tempos do apóstolo João, Éfeso, essa cidade, ela tinha o porto mais importante daquela região. Então, para viajar para qualquer lugar dessa província, a cidade de Éfeso era a entrada obrigatória. Mas o interessante é que não é apenas isso que torna Éfeso uma cidade tão legal. Pela posição estratégica que a cidade tinha, ela não só era uma porta de entrada para toda aquela província, para toda aquela região, mas ela também era uma porta de entrada para o resto do Império Romano, inclusive para Roma, ok? E com o passar do tempo, com a intensa perseguição aos cristãos, né, naquela região, muitos mártires, eles começaram a ser capturados, eles começaram a ser levados então a Éfeso, e a partir de Éfeso, esses mártires, eles eram conduzidos a Roma, para que eles pudessem nas arenas, né, serem lançados aos leões, para que eles pudessem servir de poste público para iluminar as ruas da cidade, e tantas outras atrocidades que eram feitas, né, com aqueles que chegavam para ser martirizados em Roma. E pelo fato de ser essa porta onde os mártires se encontravam, São Inácio rebatiza Éfeso, e de luz para, né, a província da Ásia, Éfeso começa a ser chamada de a porta dos mártires. Então ela era a porta pela qual os mártires passavam rumo ao seu martírio na cidade de Roma. Éfeso também era uma cidade tipo essas cidades que nós temos aqui em Minas Gerais, que a galera vai ver o disco voador, vai ver os ETs, né? Essas cidades meio místicas, essa cidade que tem uma história aí relacionada a aparições e disso e daquilo. Então, Éfeso era uma cidade que também tinha essa conotação, porque ela era o centro do culto da deusa Ártemis. E se você gosta mais da DC do que da Marvel, você vai lembrar que Ártemis nada mais é do que a Diana dos Efésios. E quem é Diana? Diana é a mulher, a Sofia fala que Diana é a mulher pipilha, né? Ela colocava a blusinha da Mulher Maravilha e ficava se sentindo, né, uma mulher totalmente aí empoderada. Então, Éfeso era o centro do culto da deusa Ártemis, também conhecida como a Diana dos Efésios. Esse templo de Diana dos Efésios, ele foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então pense, as pessoas elas faziam peregrinações a esse lugar para ter contato com essa pseudo-divindade, ok?
Então ela era um centro importante de toda a adoração pagã que existia no Império Romano. Além de ser o centro de adoração pagã, Éfeso também era conhecida pelas suas superstições. Tá? Éfeso era um lugar onde as pessoas se dirigiam para adquirir amuletos, sabe? Patuás, amuletos e todas essas coisas que as pessoas pensam que têm poder para apartar ou para refrear qualquer tipo de mal. Então a galera ia para lá, pegava os amuletinhos e eles acreditavam que com aqueles amuletinhos eles iam remediar qualquer tipo de mal. E aí pare e pense comigo, você tem na cidade de Éfeso um contexto supersticioso, você tem na cidade de Éfeso o maior templo, um dos maiores templos pagãos da época, você tem na cidade de Éfeso uma intensa, profunda e constante perseguição, e aí nós podemos pensar assim, puxa vida, essa cidade é zica. Não tem como trabalhar nessa cidade, não tem como o evangelho avançar e se desenvolver nessa cidade. O avanço do evangelho naquela região com certeza foi um avanço tímido, porque essa é uma das nossas maiores desculpas. Nós chegamos num lugar, achamos que o lugar é difícil, nos deparamos com a religiosidade, com as superstições, com as perseguições, e nós logo queremos sair daquele lugar, porque pensamos na nossa mente, cara, não tem como pregar o evangelho aqui. Só que isso está longe de ser a realidade daquilo que acontece naquela cidade. O que acontece em Éfeso é algo que contraria a estatística dos dias modernos. O que acontece em Éfeso é algo que está na contramão daquilo que muitas vezes nós pensamos que precisa acontecer quando nós chegamos com o Evangelho em um lugar difícil para trabalhar. A cidade de Éfeso, ela se mostra como um lugar extremamente aberto, receptivo, pronto para poder germinar as sementes do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele permanece pregando e ensinando em Éfeso mais do que qualquer outra cidade que ele visita durante as suas viagens missionárias. Então você já começa a ver um carinho pelo apóstolo Paulo por essa viagem, por essa cidade de Éfeso. O trabalho de Paulo em Éfeso, ele foi uma experiência tão especial, que Paulo, ele acaba criando um vínculo especial com os anciões dessa igreja. E que fica claro quando ele está se dirigindo a Jerusalém e sabe que o negócio vai ser complicado, sabe que certamente ele vai alcançar martírio, ele foi avisado por meio de profecia, o homem a quem pertence esse cinto, chegando nesse lugar, vai ir para a fita, ele sabe que seria a última vez que ele veria determinados irmãos, e quando ele chega nesse lugar, ele convoca os anciãos, a liderança de Éfeso, e ele dirige um discurso especial de despedida para esses irmãos. Então, olha só que legal, olha como essa cidade de tão complicada, de tão atravessada, de tão zicada, se transforma num lugar com um vínculo extremamente especial para o próprio apóstolo Paulo. E como se isso não fosse diferente, Paulo poderia ter chamado a galera, ter dado um bom discurso, ter vazado e nada mais ter acontecido nessa cidade, mas ele continua com uma preocupação clara por aquele lugar e pelaquela região. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque depois Timóteo, você lembra do Timóteo? Timóteo é enviado para Éfeso para dar continuidade ao trabalho do apóstolo Paulo, trabalho que foi desenvolvido naquela região. Então, por Éfeso, além de todo esse investimento de Paulo, desse investimento de Timóteo, nós também podemos mencionar que por ali passaram Áquila, Priscila, Apolo, e de acordo à tradição, depois dessas pessoas, nós vemos que Éfeso se transforma no lugar da morada do apóstolo João. Então, o apóstolo do amor resolveu alugar uma casinha em Éfeso e terminar os seus dias naquele lugar. Ele vai para Éfeso, ele vai trabalhar naquela região, ele vai ajudar, incentivar, pastorear, ministrar a igreja que está naquele lugar. Éfeso, como a gente viu aqui, ela foi bombardeada, literalmente bombardeada pelo Evangelho. Uma cidade que conheceu a graça, o poder, as maravilhas de Deus. Éfeso se transforma de uma cidade extremamente promíscua, um lugar paganizado,
duro, difícil de trabalhar, em uma potência para o Evangelho. Em toda essa região, o que a gente vê? Nós vemos irmãos firmes, né? Vencendo as dificuldades, os problemas, as perseguições e fazendo com que o Evangelho avance desde Éfeso, que é um grande centro, para outras regiões, outras localidades, para outras cidades. Nós vemos que os ataques externos, como perseguição, os ataques internos, como as heresias, não podem abalar a fé que essas pessoas têm no Messias, a fé que esses irmãos têm em Jesus. O trabalho, o empenho deles continua, mas de repente, galera, entra aqui uma vírgula no meio de toda essa história. De repente, no meio de toda essa beleza que nós vemos se desenvolvendo no trabalho da igreja em Éfeso, algo acaba interferindo na prática do amor dessa igreja. E quando a gente lê o texto aqui de Apocalipse 2, nós vemos que no meio de tanto reconhecimento, no meio de tanto elogio, vai se destacar uma admoestação bem pesada. Se você lê o texto com carinho e com atenção, a admoestação é pesada e ela tem consequências sérias. Se eles não se arrependem e voltam à prática do primeiro amor, as palavras de Jesus, interpretadas de uma forma literal, significam que aquela igreja, ela deixará de existir. Então, olha só que o negócio é bem mais complicado do que realmente nós imaginamos, né? Nós vemos essa demonstração, essa puxada de orelha, cara, bem dura, bem pesada da parte do Senhor Jesus. Ele vem dizendo que uma coisa tem contra aquela igreja, e isso é, aquela igreja deixou o seu primeiro amor. Eles precisam então reconhecer onde e quando essa queda aconteceu, se arrepender e voltar a práticas que possam caracterizar aquilo que nós chamamos de primeiro amor. E qual que é o nosso desafio aqui nessa manhã, por meio dessa exposição bíblica? O nosso desafio nessa manhã é poder olhar para a palavra, buscando entender o que de fato é esse primeiro amor. O que é o primeiro amor? Segundo, tentando entender por que nós perdemos o primeiro amor, o que nos leva ao ponto de perder o primeiro amor. E terceiro, quais são as advertências ou as instruções que nos ensinam a retornar, a voltar à prática desse primeiro amor. Eu acredito que todas essas perguntas que eu fiz, as respostas, cara, elas estão no próprio texto. Então a gente vai ir versículo por versículo. Eu não sei se você tem esse costume, mas a gente sempre incentiva as pessoas a ler a Bíblia de carreirinha. O que é ler a Bíblia de carreirinha? Primeiro é ler a Bíblia de capa a capa, sabe? Se você não ler a Bíblia de capa a capa, cara, você não vai entender nada daquilo que está acontecendo na história bíblica, e as coisas não vão fazer sentido, e na sua mente você não vai conseguir fazer conexões. Tá? Então é ler capa a capa. E depois é ler, né? Se eu vou ler de capa a capa, obviamente eu vou ler capítulo a capítulo, versículo a versículo. Então quando nós ouvimos e começamos a aprender um pouquinho sobre exposição bíblica, para nós não foi nada difícil. Porque na verdade a gente já lia a Bíblia de capa a capa, já lia versículo a versículo, já tentava entender o que a Escritura estava dizendo, sem querer forçar nenhuma ideia para o texto. Então o que nós vamos fazer aqui nessa manhã é ir lendo versículo por versículo, explicando, aplicando, né, e fazendo com que o nosso espírito, a nossa mente, o nosso entendimento possa ser desafiado. E que nós possamos ser impelidos pelo Espírito e levados a esse lugar de arrependimento, onde nós podemos voltar à prática do primeiro amor. E talvez você, poxa, eu acabei de chegar aqui, nem sei o que é primeiro amor, como é que eu vou me arrepender do quê? Eu tenho pouco tempo na caminhada cristã, então também o nosso objetivo é levar você a um lugar onde o seu coração possa ser inflamado, seu coração possa ser incendiado, e você possa se inclinar a esse lugar, a essa realidade, onde o primeiro amor, onde essa vida de devoção, de
prática, essa vida onde o amor ao Senhor é demonstrado de maneira prática, possa pegar você, possa fazer parte daquilo que você é, e você nunca mais seja a mesma pessoa. Amém? Vamos por aí? Pelo amor de Deus, galera, não me deixe aqui sozinho, eu estou me sentindo horrível aqui. Se vocês não falarem comigo, se vocês não fazerem, sei lá, faça alguma coisa, por favor, porque senão vai ser terrível isso aqui. E não terrível para vocês, vai ser para mim. Entendeu? Eu gosto, né? Eu sou do tempo do calor humano, pelo amor de Deus, tá bom? Amém? Amém ou não amém? Como diz, o mal amém, né? Então assim, ó, o anjo da igreja em Éfeso escreve, né? Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos começar, nós já falamos da cidade de Éfeso e agora nós vamos começar a trazer alguns outros elementos que o texto traz para nós. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que quem está dizendo isso aqui não é qualquer pessoa. Quem está trazendo essa admoestação, quem está puxando a orelha da igreja em Éfeso é o próprio Senhor Jesus. Essas coisas diz, né? Isso daqui é tipo eles chamam de formulação profética, ele está no mesmo nível de assim diz o Senhor. Né? Você que lê a Biblinha de capa a capa, você já se deparou, por exemplo, com os livros proféticos, com Isaías, Jeremias, com Amós, com Abacuque, né? E com tantos outros profetas que nós temos no Antigo Testamento. E quando os profetas no Antigo Testamento, eles tinham uma mensagem, uma palavra que provinha, que era da parte do próprio Deus para o seu povo, geralmente eles se posicionavam em um lugar e diziam, assim diz o Senhor. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. É o próprio Jesus se posicionando, ou seja, isso está no nível ainda maior. É muito mais responsabilidade da nossa parte ouvir a Jesus do que ouvir um homem, ainda que esse homem seja um canal trazendo uma mensagem profética. O próprio Jesus está falando com a igreja, o próprio Jesus está falando comigo, o próprio Jesus está falando com você. E como é que ele faz isso? Ele faz isso de maneira direta. Ele faz isso de maneira clara. Ele faz isso, cara, de uma maneira que tem que entrar na nossa mente, no nosso coração. Não podemos desconsiderar aquilo que está sendo dito por Jesus às 7 igrejas, e especificamente a igreja que traz o tema aqui da nossa conferência. As mensagens às 7 igrejas, que vai começar com essa mensagem à igreja de Éfeso, elas são demonstrações, elas são puxões de orelha para a igreja em toda a sua era, porque você pode olhar para esse texto e dizer, mas isso aqui já passou, era para os caras lá. Não, essas são demonstrações que podem ser utilizadas pela igreja, para a igreja, em qualquer tempo, momento, em qualquer era. Qualquer igreja que esteja trabalhando de uma forma profunda, intensa para o Senhor, mas que de alguma maneira esteja negligenciando esse primeiro amor, para essa igreja, essa mensagem, ela se encaixa. Toda a igreja precisa se ligar em relação àquilo que está sendo dito aqui. Só que é interessante que alguém precisa puxar o barco. A mensagem é para todo mundo, mas sempre existe alguém que será o responsável pela galerinha. Sempre existe alguém que será o responsável. Alguém precisa, John, puxar o barco. E é por isso que a mensagem, ela está endereçada ao anjo da igreja. Aí a galera pensa assim, nossa, que legal, naquele tempo as igrejas tinham anjos, Os anjos vinham no culto, Imagine um anjo pomposo, bonito, belo, formoso, entrando na reunião, pegando um microfone, pregando uma mensagem, ensinando a galera revelações, diretamente do trono celestial. Mas não é mais ou menos assim, As coisas são um pouco diferentes, porque quando a Bíblia fala do anjo, a Bíblia se refere ao líder, ao pastor, sendo de forma mais clara e específica, trazendo para a nossa realidade. Ela se refere àquele que é responsável por aquele grupo, por aquela igreja que se reúne naquela região.
Então nós temos o anjo da igreja, né? O DH é o anjo da igreja, né? Como um anjo, né? Ele é o anjo da igreja. Nós temos o John como um anjo, né? Dentro da rede jovem. Então eles são os responsáveis, graças a Deus eu não, né? Mas eles são os responsáveis por ouvir a demonstração que provém do Senhor e animar o seu povo, a sua igreja, alinhar a sua congregação, a sua comunidade, dentro daquilo que está sendo proposto pelo próprio Jesus, ok? Da mesma forma como essa mensagem, ela não está sendo dada a qualquer pessoa, nós também percebemos que ela não é comunicada por qualquer um, né? Então nós temos aqui, mas só cuida da pintura e isso aí é tranquilo. O Senhor vai chegar no dia do juízo e dizer: por que pintastes mal aquela parede? Então eu não tenho assim muito problema, não vou ter muita, não é aquele rodapé manchado, né? Aquela coisa, o Fer é fera, né? Não tem uma manchinha no rodapé ali, nas minhas canas, nos rodapés. Mas você entende que quem está falando, o que está falando é o próprio Jesus. E se eu amo a Jesus, se eu sigo a Jesus, se eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso colocar atenção nas coisas que Jesus está falando. As 7 estrelas, elas representam aqui os 7 anjos, e os candeeiros representam as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, versículo 20 vai mostrar para nós como é que nós vamos poder interpretar melhor o texto. Ele diz assim que quanto ao mistério das 7 estrelas, que vocês viram na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então você percebe aqui que eles são os anjos. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Okay? Então se a gente segue a linha que o texto dá para nós aqui, fica fácil de entender que é o próprio Cristo que está trazendo uma mensagem específica para uma igreja específica que se encontra em Éfeso, uma região específica. Trazendo para a nossa realidade, nós precisamos reconhecer que o próprio Jesus está trazendo uma mensagem específica, Ele está falando conosco a respeito da perca do nosso primeiro amor, a uma igreja específica. Isso está sendo dito à igreja do Rogate, na estrada do Santa Cândida, lá na cidade de Curitiba, no Paraná, né? E em essa região específica que é aqui o Santa Cândida. Então eu e você precisamos encarar isso não como o tema de uma conferência. Eu acredito que eles oraram, buscaram o Senhor, ouviram algo diretamente dos céus. Amém, Johnny? Então nós precisamos encarar isso como sendo o próprio Senhor falando ao nosso coração. Como sendo o próprio Senhor dizendo: galerinha, reuni vocês aqui. Chamei vocês aqui, porque nós estamos com um problema. Porque nós estamos em uma situação delicada, complicada. E se a gente não resolver isso aqui rápido, as consequências disso são sérias. Então, galerinha, não é mais um tempo, um lugar, um momento ou uma conferência. Isso agora se transforma na própria voz do Senhor, nos chamando e dizendo: cara, você abandonou o seu primeiro amor. Você precisa voltar à prática das primeiras obras. E se você não fizer isso, você vai pular. Você consegue receber isso como uma demonstração direta e sincera, amorosa, que provém da parte do Senhor Jesus? Porque se eu não encarar esses dias dessa forma, é melhor ter pegado 60 pila e ter comido uma pizza do Dom, né? Valeria muito mais a pena. Né? Você pegaria aquela de, como que é, de costelinha. Meu Deus! É. Cara, você ia aproveitar muito mais o seu recurso, o seu tempo, o seu dinheiro. Mas se você entende que Jesus está falando ao seu coração,
Se você está, cara, falando, Jesus, que as barreiras na minha mente, no meu entendimento, no meu espírito, que todas as minhas resistências, que tudo aquilo que muitas vezes eu carrego, eu trago comigo, isso eu coloco aos teus pés, eu coloco na sua presença, porque eu quero ouvir, eu quero saber, eu não quero ser alguém, cara, que tem uma religião vazia, sem sentido ou significado. Eu quero ser alguém que experimenta, eu quero ser aquele cara do Salmo 46, que prova e vê o quanto o Senhor é bom, que prova, desfruta o quanto o Senhor é precioso, o quanto o Senhor é maravilhoso. E além disso, irmãos, nós podemos pensar o seguinte: esse texto tem que chamar a atenção da gente, porque por mais que Deus tenha um plano geral, por mais que Deus tenha algo que está acontecendo, movendo toda a terra, por mais que Deus está fazendo coisas, sabe, maravilhosas, grandiosas, por mais que exista um plano geral, nós percebemos que através desse tipo de texto, Deus claramente, Ele se atém a detalhes. Deus claramente volta os seus olhos às comunidades locais. Deus claramente olha para aquele grupo de jovens que se reúne ali debaixo daquele mini auditório, e olhando para eles, Ele tem expectativas em relação aos seus ajuntamentos. E olhando para eles, Ele tem expectativa em relação àquilo que eles farão dentro do propósito e da vontade de Deus. Olhando para eles, Ele fala: galerinha, se vocês soubessem os planos que eu tenho preparado para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, para vos dar uma esperança, sabe? Nós temos que entender que quando Deus fala com uma igreja, Ele olha para suas particularidades, Ele olha para ela de forma específica. Quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, Ele considera todo o nosso contexto, o nosso entorno. Ele olha para nós como seres humanos, feitos à sua imagem e semelhança. Ele olha para nós a partir da sua realidade, a partir do seu plano. E é por isso que muitas vezes aquilo que Deus traz para nós fica lá em cima, porque a expectativa dele é alta. Ele olha para nós como um pai olha para o filho, reconhecendo o seu potencial, reconhecendo as suas qualidades, reconhecendo quem verdadeiramente Ele é, não se importando com os erros e as falhas, não porque Ele é conivente com elas, porque nós vamos ver que o texto não dá nenhuma abertura para isso, mas Ele olha a partir dele mesmo, do seu plano, do seu Filho Jesus sendo enviado, e diz: cara, se vocês olhassem e entendessem o que eu tenho para vocês, meu Deus, vocês iam ser, vocês iam revolucionar essa cidade. Só que muitas vezes a gente anda tipo, ai céus, ai vida, ai Jesus, aí tem que ir na rede jovem hoje, ai Senhor, estou cansado. Pelo amor de Deus, gente. Como é que um ser de 20 e poucos anos está cansado? Não é verdade? Cansado estou eu, que tenho mulher, 4 filhos, mulher grávida. Pelo amor de Deus, cara. Tendo que já faz uns 5 anos que eu não durmo uma noite fechadinha assim, ó. Ainda tem que acordar, tem que fazer o café, tem que limpar a casa, tem que... Meu amigo, Deus o livre. O MV Bill, não sei quem aqui ouvia rap das antigas, mas o MV Bill tinha uma música que eu sempre canto para os caras quando eles chegam na minha casa. Eu canto para eles assim: seja bem-vindo ao meu mundo sinistro, saiba como entrar. Cara, é o meu mundo sinistro, mano. Agora o maluquinho olha para mim, mano, não tem um gato para puxar pelo rabo. Olha para, sabe, não tem um passarinho para dar água. Olha para mim e fala: estou cansado. Eu falo: pelo amor de Deus, cara. Apolo 13, Mayday, temos um problema. Cara, nós estamos mal. Então Jesus vem para falar com a gente de acordo com a nossa realidade. Ele mostra para nós que ainda que exista um plano geral que está sendo desenvolvido por toda a terra, esse tipo de texto mostra que Deus, Ele se atém a detalhes, que Ele fala com a igreja não apenas sendo a igreja um todo, mas também fala com a igreja de acordo com a sua realidade, seu contexto, a sua cultura, a sua experiência. Sabe, Deus está falando com a gente, mano, está falando em português. Você vê, eu sou bem curitibano, eu vou usar a gíria dos curitibanos.
Cara, Ele está falando a nossa linguagem, o nosso idioma, Ele quer tocar o nosso coração, Ele quer que a gente desperte para uma realidade que Ele tem preparado para nós. Esse é o seu desejo, essa é a sua intenção quando Ele vem falar com uma igreja, quando Ele vem discorrer algo, quando Ele vem tratar com a sua igreja. E o versículo continua dizendo: conserve em sua mão as 7 estrelas, que Jesus conserva em sua mão as 7 estrelas. Isso aqui vai falar um pouco a respeito do cuidado de Jesus em relação àqueles que são seus. O texto está dizendo que Jesus nos conserva, que Jesus nos guarda, que Jesus nos protege, né? Você já viu eu expondo aqui na igreja, depois você pode procurar no canal da igreja as mensagens sobre João 10, são 2 mensagens no texto de João 10, em João 10 Jesus é enfático e diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele é aquele que nos conserva, Ele é aquele que nos guarda, que nos protege, Ele é aquele que faz com que os nossos pés não vacilem ou não tropecem. Sabe, é fantástico, irmãos, porque Jesus não apenas conserva em suas mãos o que são seus e trabalham para Ele. O versículo também vai dizer que além de ter todo esse trabalho relacionado ao cuidado, Jesus ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que é isso, né? Apocalipse é um livro complicadinho assim nas questões das referências, mas uma vez que a gente dá um tempinho e dedica um pouco de... dá um esforcinho para entender, você vai ver que as coisas não são tão complicadas. O fato de Jesus andar nesses candeeiros de ouro, o que são os candeeiros? Apocalipse 1:20 diz que é a igreja. Então o que o texto está dizendo? Está dizendo que Jesus está andando em meio à sua igreja. Em outras palavras, que Jesus não apenas conhece a condição pessoal de cada um, Ele não apenas sabe quando é que eu estou mal, Ele não apenas sabe quando eu estou em problemas, Ele não apenas sabe quando eu estou passando por circunstâncias ou situações difíceis. Ele não apenas sabe que eu estou em pecado, ou se eu estou em santidade, se eu estou vivendo um tempo de fracasso, ou se eu estou vivendo um tempo de vitória. Ele sabe coisas que vão ainda além disso, e mais do que isso, Ele afirmou e disse que estaria conosco. Estaria conosco. Estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu não sei se você tem consciência disso, mas isso é algo que nós estamos se distanciando a cada dia mais. Nós perdemos a consciência da presença real e física de Cristo nos nossos ajuntamentos. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, quem seria o convidado de honra? Quem estaria presente? Quem participaria? O próprio Jesus. Esse versículo mostra que Ele cumpre o prometido, inclusive indo além daquilo que Ele prometeu, demonstrando que Jesus sabe qual é a condição da igreja e que, como eu disse para vocês, que Ele não é conivente com a sua situação. Esse versículo ele mostra para nós que a presença de Cristo ela continua sendo real em meio à igreja, que Cristo continua andando em meio à sua igreja, que Cristo continua passeando em meio à sua igreja, que Cristo está presente na realidade física da sua igreja, porque quando nós nos reunimos em seu nome, nós podemos ter certeza de que Ele ali está. Cristo ao 3º dia ressuscitou, Cristo está vivo, Cristo está em meio de nós, e isso por si só deveria gerar um baita de um temor em nosso coração, um baita de um temor em nossas vidas. O texto está dizendo que Cristo está em constante atividade em meio da sua igreja, e como é que eu posso estar parado? Sabe, o texto está dizendo que Ele edificaria a igreja, e esse tipo de texto mostra o quanto Ele continua empenhado em sua tarefa, o quanto Ele continua desenvolvendo o seu trabalho de edificação. Cara, Cristo está aqui.
Ele está passeando em meio à sua igreja. E é gostoso porque Ele pode dar dons aos homens, Ele pode ministrar aos homens, Ele pode sarar os homens, Ele pode salvar os homens. Sabe, eu não sei o que você tem ou não tem, quais são as suas expectativas, se você está entendendo algo ou não está entendendo nada, mas se simplesmente você entender que Cristo está aqui, você abrir o coração para esse toque do Cristo, cara do céu, meu Deus, quanta coisa diferente pode acontecer. Sabe, Ele está passeando em meio a essas cadeiras, e Ele pode tocar você, Ele pode ministrar você. Pelo amor de Deus, o William de novo pregando, eu não aguento mais, cara. Ele está aqui, não se porte comigo. Ele está nesse lugar, cara. Como nós temos sido prejudicados pelo fato de que nos esquecemos de que Sua presença é viva e principalmente real, quando nós estamos reunidos em Seu nome. E aqui nessa manhã nós estamos reunidos no nome de quem? Mano, nós estamos reunidos no nome de Jesus. Se você veio para ver o William pregar, perdeu a sua viagem, né? Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Lembrei daquele hino, né? Quando cheguei aqui, meu Senhor já estava no meio da igreja, Ele. Só o Félix de Foz do Jordão conhece. Meu Deus, né, Félix? Quando começava isso aí, o Félix já 3 rodopios já, só para começar. Mas você entende, querido, que esse trabalho de Jesus, que essa promessa de Jesus, ela é tão verdadeira, tão real. Aquilo que Jesus está fazendo é tão minucioso, é tão cheio de detalhes, que o Cristo pode afirmar tudo aquilo que Ele afirma no versículo 2. Sabe, Jesus não está brincando com a igreja de Éfeso. Jesus passeia em meio a essa igreja, conhece a sua realidade, tem expectativas em relação a ela, está extremamente próxima dela. E é por causa disso que Ele pode dizer aquilo que Ele diz a partir do versículo 2. O versículo 2 diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como sua perseverança, que você não pode suportar homens maus. Colocou à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e ainda conseguiu provar que eles são mentirosos. Olha só que legal, Jesus conhece as nossas obras, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que eu faço. Não existe nada que esteja oculto ou escondido aos olhos do Senhor. Ele contempla todas as coisas, mano, e isso me enche de terror. Não é nem temor, é terror. Porque Ele contempla e Ele sabe de tudo. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece, não porque, tipo, o mundo, a terra, o globo é um Big Brother. Não. Ele conhece porque Ele está perto de nós. Ele conhece porque existe um relacionamento, um interesse da parte de Jesus em relação a nós. Você não foi comprado a preço de sangue, porque não existe o interesse de Deus na sua vida. Pelo contrário, você foi comprado pelo Cristo a preço de sangue, porque Deus está extremamente interessado em você. Sabe, isso é fantástico. Ele conhece porque está perto, interessado, conectado, disposto a se relacionar, a estender sua mão, a fazer parte da nossa história, a participar das nossas vidas. E Ele sabe tanta coisa em relação a essa igreja, porque Ele participa de forma ativa da sua realidade, contemplando cada coisa que aquela igreja faz. A palavra obras aqui é uma palavra com uma série de significados. Pode significar, por exemplo, as coisas pelas quais as pessoas se esforçam.
Jesus aqui conhece cada coisa pela qual essas pessoas se esforçam. Ele reconhece a dedicação dessas pessoas. Ele reconhece o comprometimento que essa igreja tem com a fé. Ele sabe o tipo de trabalho que está sendo desenvolvido com as mãos das pessoas que estão envolvidas. E nesse sentido nós vemos que há uma alegria. Esse conheço as tuas obras não é tipo, eu sei o que você está fazendo, cretino, safado. Não é por esse lado. Ele reconhece e diz, cara, eu sei que você se esforça. Eu sei que você é comprometido. Eu sei que o teu coração está inclinado às minhas coisas. Eu sei o quanto para você algumas coisas são difíceis, delicadas, complicadas, e o quanto você se esforça por elas. É nesse tom. É com essa conotação que Jesus vem dizendo essas coisas. E além das obras, ele também conhece o labor. Essa palavra aqui traduzida como labor é uma das palavras mais intensas que o Novo Testamento tem para descrever algum tipo de trabalho. Essa palavra aqui sempre vai ser utilizada para mencionar aquele tipo de trabalho que é exaustivo. Sabe aquele trabalho que faz você suar, criar calo na mão e que deixa a gente exausto? Sabe, a última vez que eu trabalhei assim foi alguns fins de semana atrás aí. Nós desmontamos, o Márcio estava lá, acho que o Johnny estava lá também. Não estava, Johnny? Estava, né? Depois, nós desmontamos uma casa em 2 dias. Pelo amor de Deus, cara. Pensa num BO que é desmontar uma casa em 2 dias. Cara, ali você percebe, vê, meu Deus, quando você coloca o teu corpinho na horizontal, quando você desliga, cara, você fala assim, meu Deus, não acredito que eu consegui, que eu aguentei. Essa palavra labor descreve esse tipo de trabalho, esse trabalho que consome toda a nossa reserva de energia, esse trabalho que demanda a nossa concentração mental. E o fato de que a palavra obras e labor estejam juntas nesse texto, quer ensinar para nós que quando a questão era trabalhar para o Senhor, que quando a questão era poder servir ao Senhor, os irmãos aqui na igreja de Éfeso, eles não davam desculpas, eles não criavam barreiras e eles não encontravam limites. Olha só o que essa igreja fazia pelo Senhor. Olha o nível, a intensidade do que era desenvolvido por eles. E nós aqui estamos, quase fazendo uma campanha. Venha e participe, né? Daquilo que está sendo desenvolvido e proposto. Estamos quase fazendo a simpatia. Gente, olha o nível de comprometimento e compromisso da igreja em Éfeso. Fico pensando na rede jovem de Éfeso. Pelo amor de Deus, hein? Pensando quando o pastor Timóteo chegou em Éfeso. Fazendo uma leitura espelho é bem interessante, porque Paulo só escreve aquilo que ele escreve para Timóteo, por exemplo, no capítulo 3, falando do desejo das pessoas. Se alguém tem o desejo de ser um líder, precisa se enquadrar nessas características. Paulo só escreve aquilo para Timóteo, porque quando Timóteo chega lá, a galera está com um desejo, com uma paixão, com um fogo, e eles querem se envolver. E Timóteo fala, Paulo, e aí, o que eu faço? Então os padrões, os critérios precisam ser estabelecidos. Agora nós vivemos num oposto. Vamos falar das redes jovens lá da França, né? Lá na França eles vivem num oposto. Em vez deles virem com toda aquela força que a Escritura diz que os jovens têm, é necessário fazer uma força contrária para puxar os jovens para pelo menos fazer um pouquinho. E não é complicado isso? O que vocês acham? Sabe, eu estou tentando ser bem ponderado nas minhas palavras, porque eu não quero ser aquele cara chato, o tiozão da... Eu preciso mostrar algumas coisas que nós precisamos reconhecer antes de tratar do primeiro amor.
Quando Jesus fala que eles tinham abandonado o primeiro amor, não significa que eles estavam na biqueira fumando crack. Estavam fazendo, muitas vezes, muito mais do que nós. Esse é um ponto importante a ser percebido quando nós analisamos o texto. Nós estamos pensando que estamos falando com desviados, apartados da fé. Não, queridos. Não estamos tratando desse tipo de pessoas. Nós vemos que eles não davam desculpas, não criavam barreiras, não encontravam limites, e tudo aquilo que deveria ser feito pela causa do Evangelho era feito sem nenhum tipo de mimimi. Sabe aquele mimimi? Meu Deus, aquela coisa assim difícil. E eu tenho uma congregação meio grande em casa. Eu sei mais ou menos como é que é lidar com algumas questões. Que você se levanta e fala, vamos lá, é hora de ajuntar os brinquedos. E você tem que dar o comando tipo um exército. Aí quando você dá o comando tipo um general, aí começa o mimimi atrás. Eu não vou, não, isso não é meu, aquele é do... Só que o problema é que os meus filhos têm 11 e 5 anos. Muitas vezes aqui, eles têm 17, 18, 25. Aí já começa a ficar feio. Sabe aquela choradeira? Feio, aquele mimimi, aquela complicação, fica feio. Por quê? Porque nós começamos a entrar num momento em Deus, onde, cara, se Deus fala, nós precisamos estar dispostos a obedecer. Se eu não consigo obedecer, cara, o Johnny, a quem eu vejo, como é que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo? Você entende? Estou usando exemplos para a gente poder caminhar uma outra realidade. Agora, o interessante é que todo esse trabalho desses caras aqui não era e não acontecia tipo de forma esporádica. Isso acontecia às vezes. Não, isso daí às vezes acontece, às vezes não. Pelo contrário, isso era constante na vida deles. A Escritura, o texto vai dizer que Jesus conhece as suas obras, o seu labor e também conhece a sua perseverança, indicando que aqueles caras davam continuidade, seguimento às coisas que eles tinham começado, indicando que a atitude deles em relação ao compromisso que eles tinham com a igreja, com Jesus, era firme, não era inestável, não era algo tipo palanque no banhado, era algo, cara, que realmente era maciço. Poderia vir as dificuldades, os problemas, como nós vamos ver que vem, e eles se manteriam firmes. A ideia da perseverança ali é mostrar que quando o tema era servir, trabalhar, se comprometer com o Senhor, essa igreja jamais se desviava do seu propósito. Eles eram intensos demais quando o tema era serviço. Era uma igreja que tinha essa perspectiva de um serviço sacrificial. Eles serviam mesmo. Eles eram convocados, estavam presentes. Eles eram chamados, cara, eles participavam. É isso que o texto quer mostrar para nós, que não é qualquer tipo de igreja. É uma igreja que, não sei, não vou, talvez. Não, era uma igreja extremamente dedicada. E além disso, além de todo esse serviço em relação à obra, ao trabalho missionário, à pregação do Evangelho, esse serviço relacionado à igreja local, além disso, eles eram guardiões da fé. Eles se preocupavam com a fé pura, eles se preocupavam com a fé apostólica, eles se preocupavam com a doutrina dos apóstolos, eles estavam interessados em uma doutrina verdadeira, real, eles não queriam ser enganados, ludibriados, eles não queriam ser entorpecidos por doutrinas de homens, o que eles queriam era aquela fé pura, aquele evangelho simples, aquela coisa gostosa de se experimentar, de se viver. E o versículo vai dizer que eles chegavam ao ponto de não poder suportar homens maus, e que colocaram à prova aqueles que eram apóstolos, ou se declaravam apóstolos, e não eram. Agora olha só que interessante, porque é importante conhecer o contexto histórico de uma passagem. Éfeso era uma porta de entrada para muitos lugares, certo? Então, pelo fato de Éfeso ser uma porta de entrada para muitos lugares, ela se transformava num lugar de trânsito. Sendo um lugar de trânsito, ela recebia muitos pregadores itinerantes. Então a galera indo para algum lugar pregar, geralmente ia fazer o quê? Ia fazer uma
pausa ali em Éfeso para, né, dar uma calibrada nos pneus, né, levantar uma ofertinha, fazer um lanchinho, né, e quem sabe dar uma pregadinha ali na igreja de Éfeso. Então, por ser porta de entrada, essa igreja, esse lugar recebia muitos pregadores itinerantes. Pessoas iam, pessoas vinham o tempo todo. E isso, por um lado, pode ser bom. Mas, por outro lado, muitas vezes isso é, cara, muito perigoso. Porque muitos desses pregadores chegavam e eles tinham ideias, eles tinham doutrinas que não se conformavam àquilo que realmente o Evangelho é. Aquilo que o Evangelho estava propondo. Uma vez que Éfeso fazia esse trabalho de identificar os falsos mestres, então Éfeso, eles chegavam lá, começavam a falar asneira, então eles já identificavam, vixe, esse cara aí é um falso mestre. Sendo um falso mestre, a igreja já não mais suportava eles. Em outras palavras, já não existia mais apoio a partir da igreja de Éfeso, para que eles dessem continuidade na sua viagem, levando adiante as suas heresias. Os falsos mestres eram desmascarados, denunciados, e com o passar do tempo, a igreja começa a fazer isso de forma mais elaborada, mais sistemática. Ela então começa a colocar esses pregadores num teste, numa prova, para saber o que realmente eles traziam, se era de Deus ou se não era de Deus. Pense na igreja sendo um muro de proteção naquele lugar. O cara chegava ali falando besteira, os caras olhavam e falavam, esse daí é pica-fumo. Esse daí é pilantra, esse aí é sem vergonha. Então a partir daqui já bloqueia tudo. A partir daqui já não tem apoio, já não tem recurso, já não tem oferta, já não tem mais nada que possa viabilizar a viagem dele para frente. Se ele vai pregar heresia, ele vai ir por conta própria. E com o tempo eles deixam esse sistema ainda mais elaborado, né, fazendo, né, um serviço precioso para a igreja. Barrando aqueles falsos profetas, barrando aqueles hereges. A palavra ali, colocar à prova, significa que literalmente eles submetiam a pessoa a um teste. Por exemplo, o Dengo vai ser ordenado aqui a pastor, né? Aí a gente tem outros irmãos no probatório. Antes de ser ordenados, esses irmãos são colocados. Primeiro vem o teste da vida, né? Esse probatório dura anos, onde essa pessoa vai ser analisada, examinada. Esse é o teste da vida. Segundo, vem uma sabatina. Senta com os caras aí, ó. Aí tem a tese que ele precisa apresentar, né? Para poder ser ordenado. Ele vai ser sabatinado. Perguntas e perguntas e perguntas e perguntas. E se ele demonstra qualquer desvio daquilo que nós chamamos uma doutrina saudável, daquilo que a gente chama de ortodoxia, se empenhou. Vai levar mais alguns anos para corrigir esse desvio e talvez lá no futuro ser ordenado. Se ele não corrige, aí nós vamos ter que tratar ele como o quê? É o herege. Então essa igreja fazia um baita de um serviço, se posicionando dessa forma nesse lugar, submetendo esses pregadores itinerantes a um teste para ver se as alegações, se a doutrina, se o que eles compartilhavam era algo válido. Paulo, né, ele foi muito sagaz e no discurso dele lá de despedida aos presbíteros de Éfeso, ele diz que lobos vorazes entrariam no rebanho com a intenção de destruí-lo. Paulo sabia que aquilo ali era um hub, era um lugar de conexão, era um lugar de network, ele sabia que as pessoas passariam sim ou sim por ali, então ele já sacou o negócio e falou, cara, vocês têm que tomar cuidado. E essa igreja recebe essa demonstração. E ela toma cuidado em relação a isso. O próprio apóstolo João, lá na sua primeira carta, ele vai falar um pouco a respeito disso, que é necessário avaliar, provar, testificar, ver se os espíritos, né, se aquilo que o falso, se o pregador está falando condiz com a verdade ou não, se ele é um verdadeiro ou se ele é um falso apóstolo, se ele é um verdadeiro enviado, se ele é um falso enviado. Então, com essa atitude, a igreja em Éfeso se transformava numa barreira, numa espécie de proteção para as outras igrejas. Então veja que interessante.
O serviço, o trabalho para o Senhor era algo sério para essa igreja. A verdade, a doutrina, a palavra era algo sério para essa igreja. E nessas coisas eles eram constantes, eram firmes, eles eram abundantes na obra do Senhor. O texto continua dizendo que eles tinham perseverança, suportaram provas por causa do nome, não deixaram esmorecer, né? Eles suportaram provas de Jesus. Essas provas eram perseguições, tá, naturais do contexto pagão. Você pode ler quando o evangelho chega em Éfeso, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que já o evangelho chega causando um baita de um distúrbio e enfrentando uma baita de uma perseguição, né? Então eram os contextos naturais, as perseguições do contexto natural pagão, as lutas, né? Os falsos mestres, as heresias, as pessoas querendo tirar proveito, e tudo aquilo ainda que é já pacote de uma vida cristã normal, porque já numa vida cristã normal você vai ter que se posicionar frente a muitas coisas, e isso vai gerar para você prejuízos, complicações e uma série de outras coisas. O cara que eu gosto, que tem um comentário bom de Apocalipse, o Grant Osborne, ele diz assim, que os cristãos de Éfeso, eles tinham não apenas permanecido firmes em favor de uma doutrina verdadeira, mas também triunfado sobre os hereges, e ainda eles mantiveram toda a sua vigilância espiritual, como se aquela igreja se transformasse naquela região em um farol, em uma fortaleza. Eles estavam assim, cara, espertos, qualquer desvio, qualquer engano, qualquer coisa. Você lembra do Senhor dos Anéis, o olho lá? Cara, eles estavam ali, qualquer vacilo pegava. Não tinha essa, mas de repente, algo aconteceu. Então, olhando para a igreja, parece que essa igreja é perfeita, não é verdade? Era uma igreja com essa intensidade, com essa disposição pela verdade, pelo serviço, né, pela escritura. Cara, parece que é uma igreja perfeita. Você olhava para a igreja de Éfeso, de acordo com a descrição do texto, e você vê que tudo estava encaixadinho. Você vê que tudo estava funcionando como tem que funcionar. Você vê que tudo tem o seu devido lugar. Até agora, nós jamais pensaríamos que uma demonstração, que é a que está no versículo 4, teria espaço, pudesse surgir para uma igreja que está sendo descrita nesses primeiros versículos do capítulo 2. Parece que não entra ali, parece que não cabe. E de repente, Jesus vem e diz assim: eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E agora dá para começar a pregar a mensagem do Confra Jovem. Pensa comigo, uma igreja fiel à doutrina, empenhada no serviço, mas que se esqueceu da sua devoção fervorosa. Uma igreja que exalta a Escritura, que defende a fé, mas que se esqueceu dessa parte prática, corriqueira, caracteriza o amor verdadeiro. Pensa comigo, uma igreja que tinha tanto zelo por algumas coisas e que estava tão vinculada a elas, tem tanta atividade em relação a elas, que de alguma maneira a gente pode, talvez eu esteja forçando o texto, né? E só aqui você escuta isso, né? Em nenhum lugar o pregador vai falar que está forçando. Isso aqui é exclusivo do Rogate, né? Mas uma igreja com tanta atividade, que começa a flertar com um tipo de ativismo. Ela levanta uma bandeira acima das outras, quando na verdade, no Evangelho nós devemos andar debaixo daquilo que os profetas chamam de o prumo de Deus. Tudo precisa estar balanceado, equilibrado. Verdades, uma dependem da outra, uma norteia a outra, uma desenvolve a outra. Uma precisa da outra, mas parece que eles começam a flertar com algum tipo de ativismo e eles acabam substituindo outras partes, que de acordo à ênfase que o texto dá, eu não posso dizer que elas são mais importantes,
mas eu poderia dizer que elas são melhores do que essas. Eu falo melhor porque tudo aquilo que está sendo descrito no texto que você viu até agora é importante, sim ou não? É importante. Nós não podemos ser uma igreja bíblica, genuína, verdadeira, se nós desconsiderarmos aquelas coisas. Então, tudo aquilo que o texto descreveu até agora é importante. E, inclusive, não existe nenhuma censura em relação àquilo que está sendo feito. Mas há uma censura em relação àquilo que eles não fazem. Aquilo que eles perderam, aquilo que eles abandonaram. Então não há uma censura em relação ao que está sendo feito. Pelo contrário, a censura está feita em relação àquilo que falta. E há algo bem parecido, para trazer alguns exemplos, com aquela história de Marta e Maria. Você lembra de Marta e Maria? Jesus chegou na casa da galerinha, né? Marta, cheia dos afazeres, querendo receber Jesus bem, lavando louça e picando cebola e cozinhando carne, e aquele fervo, e gente chegando, e ela servindo suco, e cara, e a Maria sentou nos pés de Jesus e falou: Jesus, esse aqui é o meu lugar, é aqui que eu me sinto muito bem, né? Começou a cantar aquela música, e começou a curtir a vibe e o momento, e de repente a Marta ficou meio indignada. Não é verdade? Falou: pô, Jesus. E o legal da Marta é que ela fala com Jesus, né? Então a gente não pode nem às vezes considerar Marta as pessoas que estão servindo na igreja e ficam indignadas. Porque em vez de falar com Jesus, elas vão falar com os outros, né? Em vez de resolver o problema diretamente com a pessoa, elas vão falar com um terceiro que não tem nada a ver com a situação. Mas enfim, a Marta vai diretamente a Jesus. Fala com Jesus e diz: pô, Jesus, o que está acontecendo? Estou aqui descabelada, não consegui nem passar um rímel, uma basezinha para, poxa, receber a galera que vai chegar aí na minha casa, e a Maria está aí, toda bonitona, ó, sentada aos teus pés. Faz essa mulher trabalhar. Aí Jesus, eu acho que ele dá aquela risadinha, né? Eu imagino Jesus dando umas risadinhas assim. Ele diz: olha, Marta, você está muito atarefada, muito ocupada, você está cheia de coisas, poxa vida, eu não vou poder chegar lá e interferir aquilo que está acontecendo com a Maria, porque de fato a Maria não escolheu a parte mais importante, mas ela escolheu a melhor parte. A melhor parte, sabe, a melhor parte de tudo aquilo que nós temos na nossa fé é amar a Jesus. Todas as outras coisas vêm como consequência disso. Mas quando nós invertemos essa ordem e fazemos das outras coisas a melhor parte, nós acabamos deixando de amar a Jesus como Jesus precisa ser amado. E aí é onde está o problema da igreja de Éfeso, que foi denunciada por Jesus. Jesus, ele não desconsidera o trabalho de Marta. O que Jesus faz é incentivar Marta a não realizar uma coisa em detrimento de outra. Marta está fazendo um monte de coisa, mas ela está deixando aquilo que é o melhor escorrer pelos seus dedos. E eu não sei se você começa a se identificar com a mensagem a Éfeso aqui agora, porque nós somos assim. Muitas vezes nós fazemos tantas coisas que nos roubam o tempo, que nos tiram do foco, que nos impedem. Nós fazemos tantas coisas boas que acabam nos tirando das melhores. Era bom picar uma cebola, fazer um franguinho ao molho para receber os irmãos? Era bom. Mas naquele momento existia algo melhor. E eu acredito que esse é o tipo de filtro que nós precisamos ter, se nós queremos alcançar algo que seja profundo, significativo. Quando o tema é a nossa vida e o nosso amor ao Senhor. Nós precisamos estar cientes disso. Nós não podemos mais fazer uma coisa em detrimento de outras. Ah, é que eu estou sem tempo. Não. Todos nós temos 24 horas no dia. Nós precisamos aprender a priorizar aquilo que é melhor. Nós devemos deixar as desculpas. Você viu que se tinha algo que essa igreja não fazia, era meter o louco e falar que tinha. Não. Eles estavam onde estavam.
que infelizmente algumas coisas se perderam no caminho. E é olhando para esse exemplo deles que nós precisamos corrigir os nossos. Nós precisamos priorizar. Nós precisamos atentar para aquilo que realmente, cara, é importante em nossa rotina, em nossa jornada, em nosso dia a dia. Uma vez eu ouvi do John Piper, e isso é verdade, mano, que no dia do juízo, mano, nós vamos ter que prestar conta, porque nós vamos chegar lá para o Senhor e dizer: poxa, Senhor, mas é que eu não tinha tanto tempo para orar, tanto tempo para ler a Bíblia, tanto tempo para isso. E de repente o Senhor vai pegar o teu celular e ver o quanto tempo você ficou no Instagram, no Facebook. Vai dizer: tempo você tinha, o que você não teve foi prioridades. 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 Tempo você tinha. Estou entrando em juízo de valores, você entende? Não é um juízo de valor, porque talvez você esteja fazendo algo bom, conversando ali com o compa, né, no direct, né, falando de Jesus para ele, né, mostrando as coisas nas santas escrituras, né? Amém? Era bom. O Senhor tem nos chamado para coisas melhores. Coisas melhores. Então Jesus incentiva a Marta não a realizar uma coisa em detrimento de outra. E nós temos que ter essa consciência que o serviço ele sempre será necessário. Jesus não está desconsiderando aquilo que a mulher está fazendo. Sempre será necessário o serviço, sempre será necessário o trabalho, sempre será necessário resistir, sempre será necessário perseverar. Mas a forma com a qual nós devemos fazer isso é priorizando o nosso amor pelo Senhor. Porque se nós fazemos isso sem amor pelo Senhor, por que você está aqui? Porque a minha mãe me mandou. Cara, talvez a tua mãe foi um instrumento do Senhor na sua vida, para que você escute isso e entenda que o próximo ano, a próxima conferência, o próximo culto de jovens, você vai vir porque você ama ao Senhor. Você vai vir porque, cara, Jesus fez algo simplesmente surpreendente em você. É o amor ao Senhor que deve nortear todas as coisas. Não há nada que a gente possa fazer por Cristo que possa substituir o amor que nós devemos a Ele. E é isso que Jesus está dizendo para a igreja em Éfeso. Não há nada que vocês possam fazer, por mais belo, precioso, por mais maravilhoso que seja, não há nada que vocês possam fazer que possa substituir o amor que vocês me devem. O amor que é devido ao meu nome. Porque mesmo resistindo a tudo, ou mesmo fazendo de tudo, mas permanecendo sem a prática desse primeiro amor, como igreja nós entraríamos num lugar, numa categoria onde o que nós fazemos já não vale para mais nada. E era mais ou menos aquilo que dá a entender no texto, porque a advertência final é: se vocês não se arrependerem e voltarem à prática do amor, essa igreja vai ser removida desse lugar. Em outras palavras, se eles não voltam à essência do que é o amor, se eles não retornam a esse primeiro amor, tudo aquilo que eles fazem já não vale de mais nada, tudo aquilo que eles fazem já não serve. Então a demonstração, o puxão de orelha está relacionado a esse primeiro amor, a um amor que é real, não a um amor ideal. Então geralmente quando a gente se aproxima desse tipo de texto, a gente pensa que a Bíblia está propondo um amor que é ideal, tipo aquele amor platônico, aquele amor da comédia romântica, sabe, aquele amor do como eu era antes de você, aquelas coisas, cara, que são difíceis de acontecer na prática, aquelas coisas que realmente não vão acontecer aqui no Jardim Aliança, aqui no Santa Cândida, aqui no Olaria, sabe, aqui a coisa é diferente, a realidade ela é mais complicada. Parece que muitas vezes nós lemos textos assim e pensamos que apenas seres especiais podem amar da forma que a Escritura está dizendo que devemos amar. Sabe, eu mencionei esse filme porque eu estava pensando nele. Tenho certeza que você já assistiu, principalmente as meninas aqui, né? Lembra como eu era antes de você? Show de bola, né? História linda. Quase chorei.
chorei nesse. Eu choro no do McQueen. Do Toy Story, o Fork, né, cara? Meu Deus, como ele discipula o garfinho, pra mim aquilo ali é o evangelho puro, mano. Cara, quer aprender sobre discipulado, mano? Assista o Carros e assista o Toy Story 4. Mano, não precisa mais nada. Se você entendeu aquilo ali, cara... Lixo, eu sou um lixo, né? Não, você é importante, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Cara, só faltou cantar pro garfinho essa. Falei, meu Deus. Mas voltando pro outro lá. Cara, aquilo ali é bonito, mas é complicado. Complicado por quê? Porque o cara resolve interromper a vida no momento onde ele é amado. Por que ele não interrompeu a vida antes, cara? Que desgraça aquilo ali, não é verdade? Não sou a favor de interromper a vida e tal, isso é outro papo, mas como está sendo gravado, para não vir aquelas folia, encheção de saco, tá? Não sou a favor de que alguém interrompa a vida, não sou a favor da eutanásia, não sou a favor de nada, só estou usando um exemplo aqui nisso aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que vale a pena viver uma vida, ainda que você seja amado ou ame por um período curto de tempo. Sabe, a vida seria significativa se nós pudéssemos amar, ainda que fosse por alguns segundos. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, cara, vocês podem viver uma vida amando todo o tempo. Vocês podem viver uma vida amando profundamente, continuamente, dia após dia. Se aquele filme onde o cara é amado por um único momento de tempo já mexe com a gente, imagine viver uma vida onde nós podemos amar de forma constante, profunda, a cada dia. Eu não sei se você me entendeu, cara, mas isso é complicado demais, é maravilhoso. O amor é o que define tudo. Sabe, tudo vai se resumir na realidade do amor. Se nós não amarmos, cara, se nós não amarmos ao Senhor, nada naquilo que nós vamos empreender, fazer, requerer, nada vai fazer sentido. E o interessante é que quando o texto fala desse amor, está falando desse amor real, está falando desse amor verdadeiro. Ele não está propondo algo, né, que está lá no mundo das ideias, propondo algo irreal, ilusório, platônico, não. O amor requerido aqui, que deve ser reconquistado por eles, inclusive por eles, já foi vivido. Porque é uma categoria de amor, é o primeiro amor. Sabe aquele amor que vocês tiveram no início? Sabe aquele amor inicial? Sabe aquilo que aconteceu com vocês e que mexeu a vida de vocês, que transformou a vida de vocês, que fez com que vocês já não fossem mais quem vocês eram? Sabe aquilo lá no começo, cara, aquilo lá, é para aquilo lá que vocês precisam voltar. É para aquele lugar que vocês precisam ir. Então ele não está falando de algo ideal, ele está falando de algo que eles já experimentaram, está falando de algo que eles já viveram, está falando de algo que já fez parte da vida deles, é algo real, descrito, detalhado, experimentado, vivido e informado pela própria Escritura. Por exemplo, quando você relaciona 1 Coríntios 13, com esse capítulo 2 aqui de Efésios, né? O capítulo 13 de Coríntios é o capítulo do amor, e quando você vincula os dois, você pode encontrar elementos que são descritos em Apocalipse 2, em 1 Coríntios 13, e entender melhor de que tipo de amor Jesus está falando com a igreja em Éfeso. Olha só que interessante, vamos tentar mesclar elementos aqui. 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, eu vou ser como bronze que soa, símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar, os elementos, ainda que tenha dom de profetizar, conheça os mistérios, a ciência, tenha fé, ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Aqui a gente vê, né, que ainda que exista um zelo pela espiritualidade, ainda que exista fervor, ardor em querer defender a verdade, ainda que exista muita fé e várias coisas estejam sendo feitas, ainda que os montes pela fé estejam sendo transportados, mudados de lugar,
A Escritura ainda assim enfatiza que sem esse amor real, sem esse amor prático, sem esse amor verdadeiro, sem esse amor que pode ser experimentado e demonstrado em sua essência, por meio das nossas atitudes, em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, sem esse tipo de amor, nós nada somos. E aquele que não é, pode deixar de existir, porque ele não vai fazer falta nenhuma. Por isso ele diz: removerei o teu candeeiro. Essa igreja vai deixar de existir. E ainda que eu distribua todos os meus bens, versículo 3, entre os pobres, ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. São duas coisas interessantes que o texto descreve. Primeiro, ele diz que sem amor eu não sou, não serei. E diz que sem amor nada disso me aproveitará. Então pensa só que interessante. A ideia é dizer para nós que as motivações, que a prática e até mesmo os resultados alcançados por nós, eles precisam ser norteados pelo amor. Que sem o amor não adianta nada. Que sem o amor nada serve para nada. Que sem o amor, e é um amor real, prático, demonstrável, porque eu vou mostrar para você daqui a pouco quais são as características desse amor. Então, é interessante pensar que aquilo que define Deus é o quê? 1 João vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. Então, aquilo que define Deus é amor. O que a Escritura está propondo para nós é que esse mesmo amor, ele também precisa nos definir. E quando nós abandonamos esse tipo de amor que define a Deus, cara, nós já não precisamos nem mais existir. Estranho, né? O William está meio filosófico. Só que se você parar para pensar no que eu estou te dizendo, você vai ver o quanto isso faz sentido. E o quanto aquele filme fica tosco. Porque no momento em que ele foi amado, ele resolveu desistir. É o amor que pode fazer diferença entre ser e não ser. É o amor que marca a diferença entre o que tanto fazemos e o que realmente podemos aproveitar disso. É o amor. É o amor. Sem esse amor, cara, já era. Pensa comigo, quantas advertências o povo de Israel recebeu em relação a isso? Quantas vezes eles estavam envolvidos no culto, na liturgia, em várias práticas, mas fazendo tudo o que eles faziam sem um pingo de amor. Fazendo o que eles faziam sem essa verdadeira paixão, sem essa devoção. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? Quantas há demonstrações proféticas nós lemos no Antigo Testamento que falam a respeito disso? E é por isso que aí o mero ativismo, a simples correria e as muitas tarefas que nós temos e fazemos que não estão banhadas nesse amor, no final das contas elas não servem para nada e nós delas não aproveitaremos nada. Tudo aquilo que está sendo feito pela igreja em Éfeso estava a ponto de se perder. Por quê? Porque os irmãos tinham abandonado esse primeiro amor. Eles tinham abandonado esse verdadeiro amor. Eles tinham abandonado esse amor que deve ser experimentado, vivido, demonstrado ao Senhor. E agora, como é que eu sei quais são as características desse verdadeiro amor, desse amor real, desse amor experimentado lá no começo? Como é que eu sei? Cara, vamos continuar no texto de 1 Coríntios 13. Vamos ler a partir do versículo 4. E sabe o que é o mais interessante, para mim, pelo menos enquanto eu analisava esses textos, é que o que me chamou a atenção é que no começo de toda a conversão genuína, nós fazemos aquilo que o texto vai dizer, mesmo sem ter lido o texto. Por quê? Porque é o resultado, é aquilo que acontece quando uma pessoa verdadeiramente se encontra com o Deus que é amor. Se você se encontrou com uma religião, você vai ser um cara atravessado. Mas se você se encontrou com um Deus que é amor,
Cara, você vai experimentar isso e você vai ver a prova, que eu já vou mostrar para você algumas coisas interessantes. Olha o que diz o versículo 4 de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não fica se alugando, se achando, não se ensoberbece, não se conduz de maneira inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não sei você, mas quando eu me converti lá atrás, sendo quem eu era e passando a ser quem Jesus, eu estou nesse processo, não terminei ainda, então você vai ver algumas coisas e vai dizer, não, estou aprendendo. Mas cara, eu pude ver lá no começo muitas coisas desse texto. E não só em mim, eu pude ver nos meus irmãos, nos meus amigos, naquela galera que se converteu junto e que permaneceu na fé. Você vê esses elementos presentes. Antigamente era todo mundo, o mais burro da turma dava nó em pingo d'água. De repente ele se converte e ele já não querem mais os seus próprios interesses. Ele se converte e ele já não fica mais ressentido. Antes era treta com todo mundo. Era aliança contra olaria contra aliança, era Deus o livre, o final, saída daquele Santa Cândida lá, era briga, cara, e fechava, cara, chegava a fechar o trânsito lá, tanta pancadaria que dava naquilo lá. Crianças, não façam isso em casa, tá? Eu só estou contando os exemplos. Agora, cara, no Evangelho já não se ressente do mal. Antes era gostoso ver alguém se ferrando. Principalmente se tivesse feito algo para mim. Tinha prazer, vai, trouxa. Cara, agora não, cara, eu não me alegro, cara, com a injustiça. Não preciso disso. Sabe, não é legal isso aí, não quero mais. Antes a inconveniência era o nosso apelido. Pensa nos caras inconvenientes. Agora, cara, pelo amor de Deus, eu tenho medo de incomodar as pessoas. E atrapalhar as pessoas. De chegar na casa delas e, por favor, né? Todo um cuidado, todo um carinho. Olha só que interessante, você vê elementos aqui que vão caracterizar o amor. E que vão fazer parte do processo lá do começo de toda a conversão genuína. Porque se você hoje continua sendo inconveniente, se você continua se achando, se você continua soberbo, se você continua buscando os seus próprios interesses, se qualquer coisa te ofende, você é um baita de um ressentido, se você gosta quando as pessoas se lascam, cara, significa que você não teve um encontro com o amor. E se Deus é amor, significa que nós ainda não o vimos nem o conhecemos. Faz sentido? Faz sentido? Não é interessante? Então o que está acontecendo lá em Éfeso? É um chamado, é um retorno a esse amor que muitas vezes, nós estávamos amando e nem sabíamos. Nós estávamos vivendo as Escrituras e nem sabíamos. Então, olhando para essas marcas do verdadeiro amor, a gente pode começar a nortear a nossa volta à prática do primeiro amor. O amor do início, ele vai se encaixar aqui nessa realidade. Então, nós temos esses elementos, e esses elementos são vistos na vida daqueles que se convertem, que se achegam ao Evangelho. Então, o tempo vai passando, e a ideia do puxão de orelha lá em Apocalipse 2, demonstra que no começo, no momento, ainda que nós não tivéssemos tanto entendimento, conhecimento, percepção, ainda que nós pensássemos que amávamos mal, no final das contas, esse foi o momento que nós amamos melhor. Melhor no sentido da prática. Porque agora é gostoso, Naquele tempo, nós caminhávamos na pouca luz que nós tínhamos, nós vivíamos o pouquinho que nós conhecíamos,
nós fazíamos o que fosse necessário para demonstrar de forma prática o nosso amor por Jesus. Não tinha corpo mole, não tinha desculpa, não tinha rodeio. Nós amávamos a Deus com uma intensidade única. Mas parece que o tempo vai passando, o que acontece? Era algo louco, se a gente contar as histórias para vocês, era algo sinistro. Ver coisas assim e falar, Deus, como o Senhor me ama dessa forma e eu não posso te amar menos. Eu preciso te amar com mais intensidade, com mais zelo, com mais paixão, com mais, com mais ousadia, sendo mais audacioso no seu amor, no meu amor pelo Senhor. Aí o versículo 5, vai chegar no ponto, né? Ele vai dizer assim, lembra-te, pois, onde caíste. Você já entendeu o que é o primeiro amor, tal? Geralmente eu não vou responder as perguntas tão claramente nas minhas mensagens, mas eu respondi elas e depois você dá uma olhada de novo lá. O 5 diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso você não se arrependa. Uma vez que eu entendo que o primeiro amor é aquele amor inicial, que é um amor verdadeiro, caracterizado pelas coisas que eu vejo ali em 1 Coríntios capítulo 13. Então, o próximo passo, uma vez que eu entendo o amor, que eu entendo que a correria, a falta de priorizar o que é melhor, as desculpas, o corpo mole, vai me tirando desse primeiro amor. Eu entendo o primeiro amor, entendo o que me afasta do primeiro amor. O próximo passo é começar a entender o que vai me levar de novo a esse primeiro amor. E o interessante é que nós precisamos primeiramente lembrar. Jeremias diz que nós temos que trazer à memória o que nos traz esperança. Em outras palavras, a gente precisa lembrar da intensidade do começo da nossa conversão. Da intensidade daquele amor inicial, da intensidade de como as coisas eram feitas, da intensidade de como as coisas aconteciam. Cara do céu. E quando eu estava estudando essa mensagem, eu vou dizer para vocês que talvez você pode achar chato e complicado, mas eu nunca fui tão ministrado por algo como estudando essa palavra. Sabe, eu falei, Deus, obrigado, porque eu precisava disso. Eu precisava lembrar. A minha memória em alguns aspectos ela foi afetada, eu não lembro de muita coisa. Às vezes os caras vêm conversar comigo, você lembra aquele dia que a gente falou? Cara, nem lembro, mano. Eu ainda chamo a Mel de Sofia, Sofia de Mel até hoje. Entende? A minha mente é zicada. Eu, para fazer uma mensagem aqui, eu preciso anotar, cara, ponto por ponto, letra por letra, senão eu vou parar aqui, eu vou começar a falar e já esqueci o que eu estou falando. Então, para mim, isso aqui é um desafio. Poder parar e lembrar, cara, da onde o Senhor nos tirou, como Ele nos amou, como as coisas são perfeitas, a forma e a maneira que Ele fez. Meu Deus, o coração vai se enchendo de paixão, de amor. A gente vai dizendo, Jesus, eu não quero deixar o Senhor jamais. Eu não quero, livra-me do mal. Não me deixe cair nas tentações. Não me deixe se apartar de Ti. Não me deixe deixar de Te amar. Eu quero me perder no Seu amor. Eu quero viver uma vida intensa de serviço, de dedicação, comprometida contigo, mas sem deixar de lado a melhor parte, que é amar profundamente ao Senhor. Eu quero isso para mim. Eu tenho que lembrar, cara. Lembrar quantas vezes eu estourava de a pé lá da Aliança, numa outra quebrada, só para, cara, participar de um culto. Hoje tem o carrinho do pai na mão, tem a igreja pertinho, a magrelinha, que cara do céu. Meu Deus, Jesus. Meu Deus, como é que nós vamos chegar? Ainda era gostoso. Na verdade é gostoso, porque são práticas que quando estão enraizadas, elas vão permanecer. É gostoso, é maravilhoso. A palavra aqui, lembra, está dizendo que nós precisamos lembrar da intensidade do começo, do amor inicial, de como as coisas eram feitas de forma
diferente, né? E por que eram feitas de forma diferente? Era feita de forma diferente porque literalmente existia um amor verdadeiro queimando no peito. Cara, se você tem um amor verdadeiro queimando no seu peito, ninguém vai precisar ficar correndo atrás de você, implorando para você participar de algo. Mas agora, se já o amor, entende? Nós vamos em busca das ovelhas perdidas, a Bíblia deixa isso claro. Se alguém tem que ficar te buscando, preste atenção. Cara, você tem que entender, talvez você esteja perdido. Ah, não, mas eu estou na igreja. Não, não se trata disso, cara. Que pertencer ou fazer parte de um lugar, ser filiado a um lugar, cara, isso aí é fácil. Agora nós estamos falando aqui de coisas diretas relacionadas a Jesus. Cara, aquela paixão, aquele amor, aquela devoção, aquela coisa queimando no peito. Quando a gente lembra daquilo, a gente lembra do que era feito, a gente lembra do nível de entrega, a gente lembra, mano do céu. Foi gostoso porque em meio a esse estudo, cara, volta às práticas das primeiras obras. Eu tive que voltar lá no primeiro CD do Cirilo. Meu Deus, cara. Eu lembro até hoje, cara, tava eu e o Linhares, nem sei se ele lembra, mas nós estávamos orando lá no quarto da minha casa. Cara, e foi tão, sabe, minha mãe às vezes batia na porta do quarto, ô Piá, você tá ficando louco aí dentro? Eu falei, eu tô ficando louco, mãe. Cara, e um dia nós estávamos orando, né, porque pelo menos a oração tinha que ser o CDzinho da primeira faixa até a última, né, naquela época o Cirilão, dava para dobrar o joelho e ó, derreter. Cara, eu lembro que nós estávamos orando quando saiu o cetro de justiça. Estava orando, cara, o Cirilo tem uma parte que ele canta, depois eu vi que era o do CD mesmo, né, mas naquele momento, tem uma parte que ele canta e fala, e você que está aí no seu quarto? Eu falei, meu Deus, cara, eu falei, nossa Senhor, o Senhor está me vendo e contemplando, e o cara do CD falou isso para mim, eu falei, meu Deus, sabe, aquilo cara, é precioso, é maravilhoso. Se tem uma coisa que nos manteve nos caminhos da fé, cara, foi a presença de Deus. Eu sempre dizia algo, e eu vou dizer isso aqui para você, um homem só deixa algo que ele gosta de fazer quando ele encontra algo mais forte do que aquilo que ele faz. Eu amava fumar maconha, mano. Sabe o que é gostar, mano? Curtia, mano. Sabe, eu curtia, mano, pegar umas buchas assim. Sabe, eu gostava de entrar no mocó, sabe, eu gostava de passar a noite ele fumando, eu gostava, cara. Não era uma parada assim que, a droga, não, eu gostava. Não posso dizer que eu não gostava, porque eu gostava. Só que eu era cego, perdido, um adolescente ali sem sentido na vida, sem rumo. Mas quando eu encontrei Jesus, cara, eu encontrei algo tão forte, mano. Foi uma parada assim tão forte para mim. Se tornou ainda mais forte, cara, quando nós começamos a desenvolver uma vida de oração. Porque literalmente, cara, nós entrávamos na presença de Deus. Cara, e Deus vinha. Deus descia. Sabe o que é Deus invadir uma casa? Sabe o que é Deus, cara, invadir um quarto? Sabe o que é Deus? Eu estou falando Deus descer num lugar, cara. Eu não estou falando assim, aquela forçação de barra, não, velho. Não é, cara. Deus vir, Deus descer, Deus te mostrar. Aquilo era muito mais forte, mano, do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado na minha vida. Aquilo era muito mais satisfatório de qualquer coisa que já tinha me dado prazer na minha vida. Aquilo era muito melhor de qualquer coisa boa que eu já tinha experimentado por aí. Aquilo era algo que realmente, cara, me enchia e graças a Deus me enche até o dia de hoje. Porque se você me pergunta, eu não quero deixar, eu não quero largar, eu não quero abandonar, eu quero mais. Mais, porque eu sei que Ele é uma fonte inesgotável. Às vezes eu tenho que confessar para vocês, eu quero cavar minha cisterninha. Eu quero reter um pouquinho de água, mas
Logo eu lembro daquilo que ele fala para Jeremias, por meio de Jeremias ao povo de Israel: cara, não queira cavar a cisterninha, volta para mim, porque eu sou um manancial de águas, flui a partir de mim, cara, de forma, sabe, não é amostra grátis, é um monte, é um monte, é um monte. Você pode se deliciar, você pode provar, você pode experimentar, você pode comer, não tem fim, não tem limite. Mas cara, se a gente não for por um caminho parecido com esse, muitas dessas coisas não vão fazer sentido, e você vai falar: pô, esse daí é um louco religioso alienado. Não tem como experimentar algo de Deus se não for se entregando a Deus. Não tem como experimentar algo de Deus se não for amando a Deus. Não existe maior amor do que esse, do que aquele que entrega a sua vida pelos seus amigos, do que aquele que entrega a sua vida pelo seu Senhor, do que aquele que entende que o Evangelho é vida por vida. E agora, mais do que nunca, nós temos uma baita de uma vantagem, porque lá nos tempos do amor inicial, que nós estamos nos lembrando, né, o zelo nos consumia, mas em certo sentido faltava entendimento. Existia uma paixão, um zelo, um fogo, mas cara, não tinha entendimento nenhum, pelo amor de Deus. Só que hoje, parece que sobra entendimento. Há uma baita fraqueza no zelo, e há uma baita falta de amor. E a vantagem que nós temos hoje é a vantagem de poder equilibrar essas coisas. A vantagem de poder amar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Nós podemos chegar nesse lugar. Nós estamos sendo desafiados a chegar nesse lugar. Nós estamos sendo admoestados, repreendidos. Jesus, como falei, está puxando a tua orelha e dizendo: você precisa voltar a esse lugar e amar o seu Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. E uma vez que a gente se lembra disso, nós podemos reconhecer o lugar onde caímos. Em outras palavras, nós vamos identificar as situações que foram minando esse amor, que prejudicaram esse amor. Nós vamos reconhecer as vezes que nós desconsideramos os cuidados, os deveres com o nosso coração, com o nosso relacionamento, com a nossa vida de oração, com a nossa vida de fé, com a nossa vida com a igreja, com a nossa vida com a palavra. Nós vamos ver tantas outras coisas que vão se transformando em empecilhos para a nossa jornada e que acabam impedindo esse amor de fluir como ele deveria fluir, para então poder, com consciência, porque isso daqui que o texto está propondo, cara, não é uma paradinha assim de 5 minutos. Você precisa fazer um inventário da sua vida. Você precisa ir para o seu diário de oração, para a sua Bíblia, onde você anota alguma coisa, teu Evernote ali, teu bloco de notas, sei lá, onde você escreve alguma coisa. Com consciência, você precisa ir a esse lugar e dizer: Deus, eu quero te amar, cara, e eu não tenho te amado. Quero te amar com todo esse coração, e esse coração aqui é complicado. Eu quero te amar com todo o meu entendimento, e às vezes a minha mente está, cara, desvirtuando para tudo quanto é lado. Eu quero te amar com toda a minha força, mas Senhor, na verdade o que eu quero fazer é dormir todo dia até o meio-dia. Então, Senhor, como é que nós vamos resolver essas questões? Para que eu possa chegar ao arrependimento, como diz o texto. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E então poder chegar à prática das primeiras obras. Reconhecer, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Tentando resumir na minha mente que já é 12h20, né? Meu Deus, agora que eu vi. Desculpe. Nós temos que voltar e agir em conformidade a esse amor, que coloca Deus em primeiro lugar. Se eu pudesse terminar isso com uma frase, seria com essa: que Deus ele não nos chamou para fazer algo para Ele, que era o que estava acontecendo em Éfeso.
igreja estava fazendo algo para Deus. A igreja estava fazendo algo para Deus. Deus não nos chamou para fazer algo para Ele. Deus nos chamou para fazer algo com Ele. E isso faz toda a diferença. E essa mensagem, ela não termina aqui, ela continua. E ela só vai ser efetiva na minha vida, na sua vida, quando a gente encara esse processo e volte à prática das primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras.